ficha de informações de segurança de produtos químicos, FISPQ, fornece informações sobre vários aspectos da substância ou mistura quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente. A FISPQ fornece, para esses aspectos, conhecimentos básicos sobre os produtos químicos, recomendações sobre medidas de proteção e ações em situações de emergência. Em alguns países, essa ficha é chamada de Safety Data Sheet, SDS, ou Material Safety Data Sheet, MSDS. A FISPQ também é conhecida como FDS, Ficha de Dados de Segurança. A FISPQ é um meio de um fornecedor transferir informações essenciais aos usuários dos produtos sobre os perigos de uma substância ou uma mistura, incluindo informações sobre o transporte, manuseio, armazenagem e ações de emergência. Essas informações possibilitam tomar as medidas necessárias relativas à segurança, saúde e meio ambiente. A FISPQ também pode ser usada para transferir essas informações para trabalhadores, empregadores, profissionais da saúde e segurança, pessoal de emergência, agências governamentais, assim como membros da comunidade, instituições, serviços e outras partes envolvidas com o produto químico. As fichas de informação de segurança de produtos químicos existentes devem estar de acordo com a norma ABNT-NBR 14725. Neste vídeo vou te apresentar cada uma das 16 seções obrigatórias das FISPQs. Seção 1. Identificação. Esta seção deve informar o nome da substância ou mistura, nome comercial, conforme utilizado no rótulo, o código interno de identificação da substância ou mistura utilizado pela empresa, quando existente, bem como os dados do fornecedor, nome da empresa, endereço, número de telefone de contato e telefone para emergências. O número de fax e o e-mail da empresa também podem ser usados. Alguns dos principais usos recomendados para substância ou mistura devem ser informados, podendo incluir breves descrições como, por exemplo, retardante de chamas, antioxidante. Restrições específicas de uso para substância ou mistura podem ser informadas. Seção 2. Identificação de perigos. Esta seção deve descrever os perigos da substância ou mistura e as informações associadas a estes perigos, como classificação da substância ou mistura, sendo realizada de acordo com a ABNT NBR 14725-2. Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução e outros perigos que não resultam em uma classificação. Seção 3. Composição e informações sobre os ingredientes. Esta seção deve informar se o produto químico é uma substância ou uma mistura. Nesta seção, identificam-se os ingredientes do produto químico. Isto abrange a identificação das impurezas e os aditivos que estejam classificados e que contribuam para a classificação do produto químico. As substâncias e misturas químicas devem ser informadas nessa seção. Seção 4. Medidas de primeiros socorros. Nesta seção devem ser informado quais as medidas de primeiros socorros que podem ser aplicadas por pessoas sem treinamento específico, sem o uso de equipamentos adequados e sem dispor de uma ampla seleção de medicamentos. Caso haja necessidade de atendimento médico, deve ser fornecida a informação, especificando em que situação isso deve ocorrer. Pode ser útil dar informações sobre os efeitos imediatos para cada via de exposição, incluindo indicação para o socorro imediato. Devem ser relatados os possíveis efeitos retardados e a necessidade de acompanhamento médico. Seção 5. Medidas de combate a incêndio. Esta seção se refere às medidas que devem ser tomadas no combate a incêndio causado pela substância ou mistura, ou que ocorre em seu entorno. Esta seção deve apresentar meios de extinção, perigos específicos da substância ou mistura, medidas de proteção da equipe de combate a incêndio. Seção 6. Medidas de combate para derramamento ou vazamento. Nesta seção são recomendadas as medidas que devem ser tomadas em caso de derramamento, vazamento, fugas ou perdas, com a finalidade de prevenir ou reduzir ao máximo os efeitos adversos sobre as pessoas, os bens e o meio ambiente. Devem ser informadas as medidas de intervenção em função do volume do vazamento, grande ou pequeno, quando este influencia de maneira significativa na magnitude do perigo que se apresente. Podem ser necessárias ações distintas para os procedimentos de contenção e recuperação. Seção 7. Manuseio e armazenamento. Nesta seção são fornecidas indicações sobre práticas seguras de manuseio que minimizem os potenciais perigos que a substância ou mistura apresenta para as pessoas, os bens e o meio ambiente. Dar ênfase quanto às precauções que devem ser tomadas em função do uso previsto e das propriedades específicas da substância ou mistura. Seção 8. Controle de exposição e proteção individual. Nesta seção são fornecidos os limites de monitorização ambiental e biológica. Adicionalmente, há de se entender por controle de exposição toda a gama de medidas específicas de proteção e prevenção que devem ser tomadas durante a utilização, com a finalidade de minimizar a exposição a que são submetidos os trabalhadores e o meio ambiente. As medidas técnicas de controle apropriadas que sejam necessárias para minimizar a exposição à substância ou mistura. Consequentemente, os riscos associados aos perigos devem ser indicados nesta seção.
Seção 9. Propriedades físicas e químicas. Esta seção deve incluir informações empíricas da substância ou da mistura. No caso de uma mistura, na ausência de dados empíricos, deve-se indicar claramente para qual ingrediente aplica-se a informação. Seção 10. Estabilidade e reatividade. Descrever os perigos de reatividade da substância ou mistura nesta subseção. Estabilidade química deve indicar se a substância ou mistura é estável ou instável, em condições normais de temperatura e pressão. Possibilidade de reações perigosas, se pertinente. Estabelecer se a substância ou mistura reage ou polimeriza, liberando excesso de pressão ou calor, ou gerando outras condições perigosas. Deve-se listar as condições a serem evitadas, como calor, pressão, choque, impacto, atrito, luz, descarga estática, vibrações ou outras condições que possam resultar em uma situação de perigo. Listar as classes de substâncias ou substâncias específicas com as quais a substância ou mistura pode reagir para produzir uma substância perigosa. Por exemplo, explosão, liberação de materiais tóxicos ou inflamáveis, liberação de calor excessivo. Listar os produtos perigosos da decomposição conhecidos e razoavelmente previstos, resultantes do manuseio, armazenagem e aquecimento. Seção 11. Informações toxicológicas. Essa seção é utilizada principalmente por profissionais médicos, toxicologistas e profissionais da área de segurança do trabalho. Deve ser fornecida uma descrição concisa, completa e compreensível dos vários efeitos toxicológicos, bem como os dados disponíveis para identificar esses efeitos. Seção 12. Informações ecológicas. Deve-se fornecer informações para avaliar o impacto ambiental da substância ou mistura quando liberada ao meio ambiente. Essas informações podem auxiliar em casos de vazamento e derramamento, bem como nas práticas de tratamento de resíduos. Esta seção deve indicar claramente as espécies, o meio, as unidades, as condições e a duração dos ensaios. Deve-se declarar quando as informações não estiverem disponíveis. Fornecer também um breve resumo dos subtítulos listados abaixo. Seção 13. Considerações sobre destinação final. Alternativamente, o título padrão adotado para esta seção deve ser Considerações sobre tratamento e disposição. Deve-se informar os métodos de destinação segura e ambientalmente aprovados para resíduos de substância ou misturas ou embalagens usadas. Estes métodos de destinação, por exemplo, coprocessamento, incineração, reciclagem, etc., devem ser aplicados aos resíduos de substâncias ou misturas ou embalagens usadas. Seção 14. Informações sobre transporte. Esta seção deve conter informações sobre códigos e classificações de acordo com os regulamentos nacionais e internacionais para transporte, diferenciadas pelos modais de transporte terrestre, hidroviário e aéreo. Quando a substância ou mistura for classificada como perigosa para transporte, devem ser indicados quando apropriado e conforme o modal. A linha A, número ONU, Organização das Nações Unidas. A linha B, nome apropriado para embarque. A linha C, classe, subclasse de risco principal e subsidiário, se houver. A linha D, número de risco. A linha E, grupo de embalagem. A linha F, perigo ao meio ambiente. Indicar se a substância ou mistura é conhecida como poluente marinho para o transporte hidroviário. Código IMDG. Também indicar se a substância ou mistura é perigosa ao meio ambiente para outros modais terrestres ou aéreos. Seção 15. Esta seção deve conter informações sobre as regulamentações referentes à segurança, saúde e meio ambiente, especificamente aplicáveis à substância ou mistura. Deve-se descrever, se pertinente, qualquer outra informação de regulamentação sobre a substância ou mistura, que não esteja descrita em outras seções desta parte da ABNT-NBR 14.725, como, por exemplo, exigências do Ministério da Saúde, Anvisa, Ministério do Exército, Departamento de Polícia Federal, Acordo Mercosul, Convenção de Armas Químicas, Convenção de Estocolmo, Convenção de Rotterdam, Protocolo de Montreal, Protocolo de Kyoto e etc. Seção 16. Outras informações. Esta seção deve fornecer qualquer outra informação que possa ser importante do ponto de vista da segurança, saúde e meio ambiente, mas não especificamente pertinente às seções anteriores. Por exemplo, necessidades especiais de treinamento, dados do fabricante e possíveis restrições ao produto químico podem ser indicados nesta seção. Você acabou de conhecer o que cada uma das 16 seções de uma FISPQ deve apresentar. Busque o livro de FISPQ de sua empresa e faça uma breve observação e correlacione com tudo o que aprendeu. Estas informações são extremamente importantes para que você saiba o que deve e não deve fazer em um acidente envolvendo produtos químicos.